Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, minha rapaziada, hoje a gente vai trazer um vídeo diferente aqui no canal. Eu vou basicamente fazer uma análise tática usando esse sistema do campinho, que eu acho que é legal para mostrar alguns pontos aí de maneira um pouco mais ilustrada. E um pouco influenciado por uns vídeos que eu vi recentemente sobre umas análises de futebol, né, de campo e tal. Eu queria ver um pouco como funciona o futebol do Thiago Motta. Né, o Thiago Motta, que é técnico do Bolonha, que está atualmente em quarto lugar na Série A, né, que é o campeonato italiano, e muito provavelmente vai para a Champions League no ano que vem, porque vai ter mais vaga para a Itália e tudo mais. Na pior das hipóteses, vai para a Europa League, que já é um feito muito grande para o time do Bolonha, que não tem nenhum cara que você conhece. Mas é um time taticamente muito aplicado. E o que ele coloca em pauta, né? Ele coloca em pauta um sistema de marcação muito específico, que não é que é uma invenção dele, mas é uma adaptação que ele faz de sistemas que já existem para algo que parece que está funcionando melhor do que o normal. Ainda mais no futebol italiano em que as defesas já se sobressaem por natureza. A dele talvez seja uma inovação, pode ser até um futuro do futebol nesse sentido, do sistema defensivo. Basicamente, né, o que ele faz é adaptar o sistema de homem a homem, de marcação homem a homem, com a marcação por zona. Então, é uma marcação por zona, só que guiada pelo combate homem a homem, que é uma coisa que não é comum. Normalmente se usou um ou outro. Até os melhores técnicos do mundo, né? Se usam mais um ou mais pro outro. Ele faz uma mescla muito interessante. Então, antes de eu mostrar no campinho, né, basicamente o que ele faz, só passando rapidamente a diferença do que é uma marcação homem a homem para uma marcação por zona, marcação zonal, né? Que se aplica a vários esportes, por sinal. Não só futebol americano, por exemplo, tem também, até o basquete também tem. Mas vamos falar especificamente do futebol. Olhando aqui pro campinho, o que a gente tem, né? Eu montei aqui esquece essas bolinhas aqui em cima, vamos olhar só esse campo aqui da parte de baixo. A gente tem basicamente uma situação de ataque do time branco, tá? Eu selecionei só algumas peças para representar uma parte do campo. A gente não precisa ver o campo inteiro para entender como é que funciona isso, né? Basicamente o seguinte: o time vermelho tá se defendendo aqui do time branco. Então você tem 2 zagueiros, 2 laterais e 2 volantes, ou meio de campo, tanto faz. O time adversário está atacando com um centroavante, 2 pontas abertos, que podem também ser laterais, dependendo da situação, e 2 meio de campos. Essa é a situação de ataque dada nesse momento. Como é que seria a marcação homem a homem, nesse caso, né? Bom, se o time vermelho fosse montado para isso, para marcação homem a homem, o lateral ia perseguir o ponta, independentemente para onde ele for. Ele pode vir para cá, ele pode vir para cá, ele vai perseguir o jogador. A mesma coisa do outro lado. Então a gente teria aqui, né, o lateral com ponta, exatamente a mesma coisa. Ele flutua de acordo com o que o atacante faz. Ele persegue o atacante. Um problema que isso pode gerar, né? O que já parece que é óbvio. Se esse cara recua, né, se o ponta recua, o lateral acompanha e o meia entra no espaço, você pode gerar aqui uma situação de lançamento longo para o meia no espaço aberto. Essa é uma fraqueza da marcação homem a homem, né? Porque se você reparar, né, você tem o volante pegando meia, o volante pegando meia, e aqui o centroavante tem 2 zagueiros que podem acompanhar ele. Então, a marcação homem a homem ela tem uma vantagem muito clara e uma desvantagem muito clara também. A desvantagem é que você, quando persegue um jogador, você fica suscetível a ser colocado numa armadilha. A seus jogadores perseguirem o adversário e dessa maneira abrir um espaço para que outro adversário, muitas vezes vindo de trás, né, tipo esse jogador aqui, ele ocupar um espaço, por exemplo, o ponta recuou, puxou o lateral, esse cara que não tem o marcador fixo aqui, porque é um atacante do time vermelho, ele invade essa posição. E aqui do nada não tem ninguém. E aí outro jogador vai ter que abandonar uma marcação para perseguir esse cara. Isso pode abrir um novo espaço. E dessa maneira o time branco chegar ao gol. Então essa é a fraqueza da marcação homem a homem. Qual o ponto forte da marcação homem a homem? É que se você perceber aqui, né, vamos voltar aqui, independentemente do movimento dos jogadores, por exemplo, nesse caso, o centroavante está marcado por 2 zagueiros. Então, normalmente numa situação de defesa, o time que está atacando não vai atacar com o mesmo número de homens que o time está defendendo, né? Porque vão ficar pelo menos 2 zagueiros lá atrás. Isso já gera um problema na frente. Vai ter sempre um homem sobrando do time que estiver defendendo. A não ser que os atacantes não defendam, né? Aí é outra questão. Mas a tendência é que você tenha uma vantagem numérica do número de defensores. O ataque tem que desmontar a defesa e não o contrário. Então, numa marcação homem a homem, visto que, vamos lá, ninguém conseguiu se desmarcar, tá? Tá todo mundo preso na marcação.
O centroavante está ainda mais preso, porque você pode ter um zagueiro colado nele e você ainda tem outro na sobra ou para ajudar a dobrar a marcação em um dos pontas ou subir para marcar um dos meias e fazer recuperação de bola. Então essa é a vantagem da marcação homem a homem. O que significa marcação por zona? Né? Vamos lá. Os jogadores eles perseguem desde que estejam dentro de uma área. Então vamos fazer isso aqui, ó. Basicamente, sei lá, uma zona inventada na minha cabeça, né? Só que o lateral, nesses dois casos, ele tem essa zona aqui de atuação. Perfeito? O zagueiro tem essa zona, esse outro zagueiro tem essa zona. E aqui você tem a zona dos volantes, perfeito? Cada um dentro da sua própria bola, do seu próprio círculo. É uma diferença tática porque você não vai perseguir o seu adversário. Então, se esse ponta ficou aqui para trás, o lateral não vai seguir ele, como na marcação meia homem. Ele não persegue o adversário. O que ele, na verdade, faz? Ele fica parado, partindo do princípio de que, desde que todos os jogadores do sistema defensivo estejam na sua zona, você não está dando espaço para o adversário. Porque se você perceber no desenho, né, de fato não tem muito espaço aqui. Está travado. Você tem círculos que ocupam toda a faixa do campo. Essa é a teoria da marcação por zona. Se esse cara entra aqui, ele é marcado. Se esse cara entra na zona do volante, ele também vai ser marcado. Né? E ele vai continuar aqui esperando. Porque na teoria você está criando uma vantagem de 2-1, só que esse cara está ocupando esse momento. A partir do momento em que eles passem da zona, o resto acude, para não deixar que gere um problema. Então, assim, essa é a marcação por zona. A ideia da marcação por zona. Ponto positivo e ponto negativo. Os dois principais, né? O grande ponto positivo é que dessa maneira o seu jogador corre menos. Você descansa muito mais o seu time, porque eles se movimentam de maneira mais inteligente, na teoria. Você espera o cara chegar. É uma proposição de jogo um pouco mais reativa. Né? Então, quando você marca por zona, você reage ao movimento do seu adversário. Se ele entrar aqui, você, marcador, vai marcá-lo. Se ele não entrar, você não vai marcá-lo. Isso é um se, né? É uma condicional. Numa marcação homem a homem, não é se. Você vai estar sempre do lado do cara. Então, você prevê os movimentos do seu adversário. Nessa situação, você não prevê. Você deixa ele fazer e reage a ela. Isso é um ponto positivo, por quê? Porque você descansa seus jogadores, você aguarda, você ganha tempo e, na teoria, você tem uma construção coletiva mais bem estabelecida. Você tem faixas mais claras entre os jogadores, né? Você tem um sistema que consegue andar junto e funcionar da maneira correta, independentemente da movimentação do adversário. Ponto negativo, que é o grande ponto negativo. Você fica um pouco mais suscetível a jogadas. Então, é até meio curioso dizer isso, mas da mesma maneira que você poupa energia e você tá mais taticamente centrado em campo, você também tá mais suscetível a sofrer uma jogada específica, como, por exemplo, uma tabela, uma bola em profundidade, uma dobra de ataque. Tudo isso pode colocar em xeque a marcação por zona. Né? Então, por exemplo, o que pode acontecer? Tá aqui tudo certinho, tá? Todo mundo aqui bonitinho e tal. A bola tá com meia. O meia avança. O volante vai dar combate. Ele volta a bola, vamos acrescentar jogadores, para um volante dele mesmo. E avança. No que ele avança, esse cara, o volante avança também, com a bola. Esse cara vai ter que deixar de dar combate pro meio de campo e vai ter que dar combate no próximo cara que tá entrando na zona dele, que é um volante. Isso faz com que esse meio de campo fique solto momentaneamente. Né? Momentaneamente, esse cara ficou solto em campo. E ele pode ir para qualquer lugar e o sistema defensivo vai ter que reagir ao movimento dele sem saber o movimento que ele vai fazer. Então, se esse volante abre a jogada nesse cara, esse cara persegue, esse perseguiu, a bola chega nesse meia que agora está totalmente desmarcado. E aí o zagueiro vai ter que correr atrás dele. E nessas movimentações rápidas, um sistema de ataque quebra a linha defensiva. O meia rola a bola no atacante, que agora ficou desmarcado por poucos segundos, avança, recebe nas costas do zagueiro e chuta pro gol. Então, dessa maneira, você quebra um sistema de marcação por zona. Como ele não persegue os jogadores, você consegue fazer coisas como, por exemplo, o que o Diniz faz, pelo menos fazia, agora não tá dando muito certo, que é acumular jogador numa posição de campo. Você traz todo mundo para um lado do campo. A bola tá aqui com esse grupinho de 5, 6 caras. A marcação por zona vai ditar que esse lateral e esse meia não saiam daqui. Eu já vi isso acontecer várias vezes em jogos contra o Fluminense. Então, esse cara que teria toda essa liberdade para andar, né, ele fica preso. Ele não pode sair.
E aí fica um bobão aqui e o time inteiro vem para esse lado e a vantagem numérica atropela os jogadores da zona. Normalmente essa marcação é muito suscetível a vantagens numéricas. Se você vê, por exemplo, futebol americano, é muito comum você ter rotas de corredores que ambas vão para um mesmo ponto do campo em que só tem um marcador. Porque é marcação por zona. A zona é daquele marcador. Só que tem 2 caras para ele marcar. Se um jogador tem 2 homens para marcar, ele não consegue marcar, porque ele dá o bote 1, se ele errar o bote, já era. Basicamente, você tá mano a mano com um homem na sua frente. Essa acumulação que o Diniz, por exemplo, faz, ela quebra marcações por zona, que são muito comuns. O futebol moderno, ele tem muito disso. Né? Tipo, esse é muito ditado pelo Guardiola, o jeito posicional de se jogar futebol. Você estabelecer posições definidas e dessa maneira o jogo acontecer. Então ela fica suscetível a estratégias específicas que quebrem a linha, né, que quebrem as linhas de marcação. Então, basicamente, essas são as duas marcações, a por zona e a por homem a homem. E o que o Thiago Motta faz no Bolonha, que é muito interessante. Para isso, a gente vem para o nosso outro campinho. Bom, basicamente, eu coloquei uma formação genérica, né? As formações dos times mudam, mas o conceito do futebol do Thiago Motta, ele é muito interessante. Por quê? Você tem uma marcação por zona. Então, nesse caso, vamos supor que o time dele é o time vermelho, tá? Vermelho e azul, até porque o Bolonha é um time vermelho e azul. O que acontece aqui? Dá para perceber que ele tá montado de uma certa forma, né? Então você tem aqui o meia atacando esse volante, certo? O volante se movimentando aqui com um pouco de liberdade. E aí o que acontece? A marcação do Bolonha, ela normalmente funciona dessa maneira. E se você me diz e fala, bom, isso aqui é uma marcação homem a homem. Não, o atacante está marcando o zagueiro, o meia o volante o meia, o zagueiro o atacante, os laterais com mais liberdade para se mexer por aqui, perfeito? Sim, de certa forma sim. Só que eles também estão aplicados por zona. Então, normalmente, por exemplo, a linha fica mais ou menos dessa forma. Lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. A linha do meio fica mais ou menos assim, ó. Você tem o meia, os 2 meias um pouco mais avançados, os 2 volantes um pouco mais avançados, um pouco mais recuados. E a linha de atacante lá na frente, fazendo uma marcação-pressão um pouco mais em cima. Você percebe que tem aqui uma marcação por zona. Você tem um sistema que fica claro em campo, né? O sistema é claro e esse sistema se movimenta todo em conjunto e varia de acordo com o que o adversário faz, porque ele é voltado para o combate homem a homem. Se a bola tá com o zagueiro, né, vamos supor que a bola tá aqui com o zagueiro, o atacante vai pressionar o zagueiro, ele vai perseguir esse zagueiro. E aí esse zagueiro vai largar a bola no lateral direito. Então o lateral esquerdo vai subir para marcar esse lateral direito. E aí o lateral direito joga a bola no volante. O meia já pressionou o volante, ele já tá pressionado. E esse volante não vai ter para quem lançar a bola, porque normalmente o outro time tá por zona. Dessa forma, o que acontece? Você não tem uma quebra completa do sistema defensivo do Bolonha, porque, na verdade, todo mundo sobe, né? Todo mundo acompanha, então, de certa forma, o sistema ele permanece intacto e você gera esse acúmulo de jogadores para criar uma situação de pressão. E aí, por exemplo, nesse desenho, né, você vê que no círculo, os 3 jogadores, a bola está com lateral nessa situação. Eles estão pressionados por um marcador. A única coisa que esse cara pode fazer é lançar a bola lá para frente ou então recuar a bola pro goleiro. Porque as outras opções de passe estão cortadas. O meia tá marcado, o zagueiro tá marcado, o volante tá marcado, tá todo mundo marcado. Então, nesse caso, o que acontece? O outro time fica encurralado e tem que se livrar da bola. Dessa forma, o Bolonha recupera a bola muitas vezes no campo de ataque e cria jogadas de ataque já com muito mais perigo do que normalmente seria. Essa é a estratégia basicamente do Thiago Motta. Você, ao mesmo tempo que tá marcando por zona, você quebra essa zona rapidamente para conseguir marcar individual. E quando... beleza, o lateral direito voltou a bola pro goleiro. O lateral esquerdo recua e volta para marcação por zona. E aí o atacante volta, o meia volta, e eles voltam a ficar numa marcação por zona normal. A partir do momento em que o outro time toma uma atitude, o Bolonha ele se movimenta para atacar essa atitude, romper os espaços. Isso gera, sim, o ponto fraco da marcação homem a homem. Na movimentação do jogador, ele pode ser pego de surpresa, cometer um erro e deixar um espaço nas costas que não é coberto por outro. Dessa forma, criando buracos em campo. Isso sim pode acontecer. Mas como ele está muito bem executado, muito bem azeitado, como a gente chama, acontece muito pouco. E os pontos fortes, eles sobressaem aos pontos negativos. Então é basicamente isso. É um primeiro vídeo que a gente está fazendo nesse sistema de
de explicação. Eu acho que eu vou trazer mais vezes esse tipo de análise, porque eu gosto de fazer as análises táticas também, tentar deixar cada vez elas mais profundas, mais instrutivas. Então, agradeço aí o tempo de todo mundo e espero que tenham gostado bastante.